Não, não quero. Agora comece do início. Podemos pular a parte das fraldas e da sua primeira babá, mas quero ouvir o resto, então vou entender melhor as coisas. Ele podia imaginar o que o seu pai havia insinuado, mas não tinha certeza. E agora queria saber. Quero toda a verdade. Não deve haver segredos entre nós. Minha mãe morreu quando eu nasci, ela era francesa. Você já sabe disso. Ela era Bourbon e Orleans, e a família dela foi morta na Revolução. O nome do meu pai era Philippe, ele era o Duque de Westerfield, e também tinha parentesco com o rei. Ele me amava muito e foi maravilhoso para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas quando falou, especialmente depois daquela noite. Morávamos em uma casa muito grande, conhecida como Castelo Belgrave, em Hertfordshire. É uma bela casa. E meu pai já havia sido casado antes de conhecer a minha mãe. Teve 2 filhos no primeiro casamento, que odiavam minha mãe mais ainda a mim. Passaram a vida inteira sentindo ciúmes de mim. Tínhamos também uma casa na Grosvenor-Square, onde o meu irmão morou nos últimos anos, antes de meu pai morrer. Ele é o mais velho, e seu nome é Tristan. Tem uma esposa insuportável chamada Elizabeth e 2 filhas. Elas também me odeiam. Andrew a estava ouvindo e podia imaginar a situação. Primeiro casamento, filhos ciumentos, Angelique, a menina dos olhos do pai. De acordo com a lei na Inglaterra, continuou ela, quando meu pai morreu, meu irmão mais velho herdou tudo. O título, a fortuna, o castelo Belgrave, a propriedade da Grosvenor Square, tudo. Meu pai não podia deixar nada para mim, não legalmente. Ele queria que Tristan me deixasse morar em uma casa na propriedade quando morresse, mas meu irmão não permitiu isso, nem me deixou ficar em Belgrave. Eu tinha 18 anos quando meu pai se foi. Mas, no leito de morte, na noite anterior à sua partida, ele me deu uma boa quantia em dinheiro e as joias da minha mãe. Isso era tudo a que eu tinha direito, a menos que meu irmão quisesse ser mais generoso comigo. Ele assentiu, e ela continuou sua história. Tristan, a família dele e meu irmão Eduardo apareceram assim que papai morreu e, na noite do velório, o novo duque me disse que eu seria um fardo para ele. Eu não tinha mais o direito de estar lá. Eles arranjaram uma família conhecida em Hampshire para quem eu poderia trabalhar como babá, então fui embora no dia seguinte. Disseram que eu era uma prima distante e me mandaram para casa de pessoas muito ricas e mimadas. Eu passei a tomar conta de 6 crianças e me tornei uma criada. Andrew não fez nenhum comentário, mas seu coração começou a doer por ela à medida que ouvia a história. Era terrível. Ela era apenas uma menina quando foi mandada embora da própria casa para trabalhar como criada logo depois da morte do pai. Eu amava aquelas crianças. Elas eram maravilhosas, embora os pais fossem egoístas e cruéis. Fiquei lá por 1 ano e meio. Então, ela contou sobre que havia sido obrigada a mordê-lo para se defender e as mentiras que ele contou no dia seguinte para se vingar dela. Fui demitida e mandada embora no mesmo dia sem uma carta de referência. No começo, não entendi o que isso significava, mas logo compreendi que não conseguiria qualquer tipo de trabalho quando fui para Londres. Ninguém poderia me contratar sem recomendação. Andrew podia adivinhar o que aconteceu depois, ou pensou que podia. Sugeriram-me que eu tentasse a França, onde talvez tivesse mais sorte. Mas não tive. Ninguém quis me contratar como babá, como criada, nem mesmo para limpar o chão. Sem referência, eu não conseguiria um emprego. Você não precisa me contar o resto, disse ele gentilmente, sem querer fazê-la passar por mais constrangimento e humilhação. Ele já sentia muita pena dela. Sim, preciso. Você disse que queria saber tudo. Hospedei-me em um motel em Paris, tentando descobrir o que fazer.
Conheci uma mulher que disse que eu deveria tentar vir para a América, mas estava com medo. Ela então contou que encontrara Fabienne jogada na sarjeta, espancada por um cliente. E todas as coisas que a jovem relatou a ela que fez com que Angelique sentisse pena de outras meninas como aquela moça. Não conseguia arrumar um emprego e não queria terminar como elas, exploradas por todos, suas cortesãs, seus cafetões, seus clientes, e sendo espancadas, sem ganhar nada. As cortesãs e os cafetões ficavam com todo o dinheiro que as meninas ganhavam, explicou ela, parecendo uma menina sabida, e ele sorriu. Já me disseram isso, falou ele, com uma expressão tênue. Parecia incrível que ela soubesse disso, levando em conta sua formação e sua educação. Então decidi usar um pouco do dinheiro que meu pai tinha me dado para criar um estabelecimento, uma casa. Comprei imóveis, encontrei as garotas com a ajuda de Fabienne, paguei-lhes de forma justa e criei a melhor casa em Paris, com as melhores mulheres, para os homens de prestígio. Naquele momento, Andrew olhou para ela sem acreditar no que ouvia. Você abriu um bordel? Ela finalmente o deixara chocado. Não por ter feito algo imoral, e sim por sua bravura, sua coragem e seu espírito empreendedor que a levaram a fazer isso. Sim, respondeu ela em voz baixa. Abri. E era incrível. A casa era linda. Funcionava perfeitamente bem. Os homens adoravam o lugar, as meninas ficaram felizes e nós ganhamos muito dinheiro, que compartilhei de forma justa com elas. Era a melhor casa de Paris, disse ela com orgulho. Então Andrew balançou a cabeça e riu. Ele nunca teria adivinhado isso em 1 milhão de anos. Ela era tão recatada e aristocrática, além de ser muito jovem. E você tinha 20 anos quando fez tudo isso? Sim. Funcionou perfeitamente bem por 1 ano e meio. Então, ela contou sobre o assassinato. Todos os homens mais poderosos de Paris iam nos procurar, e eu conheci algumas pessoas importantes. O ministro do interior se tornou um grande amigo meu. Ele me ajudou a resolver tudo naquela noite e me disse que precisávamos fechar as portas, então me orientou a sair de Paris por um tempo, 6 meses ou 1 ano. Depois disso, eu poderia voltar e abrir a casa novamente. Se eu ficasse lá, havia um grande risco de escândalo. Ele me disse para reservar uma passagem em um navio e vir para a América, e assim o fiz. Pensei que ficaria aqui por 6 meses e que depois voltaria para a França. Mas então conheci você no navio, nós nos apaixonamos e ficamos noivos. Escrevi para a Fabienne e para as outras garotas para dizer que não voltaria mais. Achei que elas deveriam saber. Angelique olhou para ele com seus grandes olhos inocentes, e ele sorriu para ela. Você sabe de tudo agora. Não há mais nenhum segredo. Exceto um último detalhe, e ele queria muito saber. Não tenho o direito de lhe perguntar isso, Angelique, mas prefiro saber e ouvir isso de você. Você também entretinha os clientes? Do jeito que as garotas faziam? Ela balançou a cabeça com veemência. Não, isso fazia parte do nosso acordo desde o início. Eu gerenciava a casa. Era a cortesã, mas nunca fiz sexo com ninguém. Ainda sou virgem, disse ela em voz baixa. Alguns dos homens me chamavam de Rainha do Gelo. Eu conversava com eles na sala de estar, jogava cartas. Eu os conhecia bem, mas nunca fui além disso, e acho que eles me respeitavam. Essa é uma história de coragem e engenhosidade. Andrew tinha certeza de que ela havia sido sincera a esse respeito. Confiava completamente nela e não estava errado em seu julgamento. O jovem a amava ainda mais por tudo o que ela tinha passado. Seu pai estava certo, ela havia mentido para ele, mas Andrew a respeitava ainda mais agora, depois do que tinha ouvido. E, se ele estivesse no lugar dela, teria mentido também. Me desculpe, tive medo de lhe dizer.
Pensei em lhe contar, mas não sabia como. E a sua carreira política? Isso não pode acabar atrapalhando você? Se o seu pai ouviu falar sobre isso, acho que as pessoas sabem, mesmo aqui, disse ela, embora soubesse que isso não era verdade. John a conhecera no bordel. Ninguém havia dito nada a ele em Nova York. Poderia. Mas não estou preocupado com isso. Muita gente fez coisa pior aqui, e tudo foi esquecido. Estamos na América, onde há pessoas não muito boas, tanto nos negócios como no governo. Nem todos os homens são cavalheiros. E quem acreditaria nisso? Sua história é incrível. Angelique assentiu com a cabeça ao ouvir isso, grata por Andrew não ter se levantado e saído da sala no meio da história. Ela começou a tirar o anel, e ele a deteve novamente. Eu amo você, Angelique. Obrigado por ser sincera comigo. Quero me casar com você. Isso não muda nada para mim. Só quero que você me prometa que nunca mais terá medo de me contar a verdade. Então, ele parou por um instante e pensou em outra coisa que queria perguntar a ela, só para ter certeza. Você chegou a ver o meu pai na casa? Ele já foi lá? Ela olhou bem nos olhos de Andrew e hesitou. Sentiu que não tinha o direito de destruir o relacionamento deles, mesmo que John a odiasse. Ela não precisava fazê-lo se justificar, e o que acontecia no bordel era um segredo sagrado que nunca deveria ser contado a ninguém. Até mesmo um homem como John tinha o direito de guardar os segredos do próprio filho. Ela prometera a si mesma, antes de responder, que seria a última mentira que contaria a Andrew. Ele não precisava saber de nada. Fora uma decisão generosa de sua parte, a de proteger as ilusões de Andrew sobre o pai. Ela seria superior a John. Não, eu nunca o vi lá, respondeu ela simplesmente, e Andrew assentiu. Só fiquei pensando. Não achei que ele iria a um bordel, mas nunca se sabe. Ele parecia muito indignado. Vou falar com ele amanhã. Andrew a beijou, e ela olhou para ele com os olhos arregalados de surpresa e gratidão. Tem certeza disso? Perguntou ela suavemente. Prometo que nunca mais vou mentir para você. Angelique falava com todo o seu coração e sua alma. Tenho certeza absoluta disso. Eu amo você. Andrew não conseguia parar de rir. É bastante exótico. Vou me casar com uma cortesã e duquesa. Não sou duquesa, falou ela com firmeza. A esposa do meu irmão foi quem ficou com o título. Mas eu era uma cortesã. E então ela também riu. Era dona da melhor casa de Paris. Queria que você tivesse visto, disse ela, parecendo uma menina novamente, e então ele a beijou com intensidade enquanto abraçava. Tudo o que ele queria era se casar com ela o mais rápido possível. No dia de São Valentim ou mais cedo, principalmente agora, que conhecia a verdade. No dia seguinte, ele entrou no escritório do pai, pouco depois de John ter chegado, e parou na frente dele. Ela me contou tudo, disse Andrew, encarando o pai. Contou? Ele ficou olhando para o filho, sério. E o que foi tudo? Ele estava aterrorizado com a possibilidade de Angelique ter revelado ao filho que ele frequentava o bordel. Que foi expulsa de casa pelo irmão quando o pai morreu, que trabalhou como babá, que foi para Londres e depois para Paris sem nenhuma carta de referência e que acabou abrindo um bordel na cidade. E parece que era um lugar interessante. Os olhos do pai se arregalaram ainda mais e, então, ele os desviou, com receio de que o filho percebesse que ele tinha algo a esconder. Eu não saberia dizer. Ele não se atreveu a perguntar ao filho se ela contara que o conheceu lá sobre as duas propostas que havia feito a Angelique. A primeira para ser sua amante e a outra para se tornar sua esposa. Mas Andrew não disse nada, o que o levou a pensar que, por algum milagre, ela o havia poupado desse constrangimento.
Ele sabia que Andrew falaria, se ela tivesse lhe contado. E quanto às suas ambições políticas? O que vai ser da sua carreira se alguém descobrir que está casado com uma prostituta? Ela não é uma prostituta, disse Andrew com raiva. Era uma cortesã. E, para uma menina de 20 anos, filha de um duque, de uma maneira louca, acho que isso tudo é muito impressionante. Você está delirando. Ele podia entender tudo perfeitamente bem. Também ficara louco por ela, e ainda estava. Ela era o tipo de mulher que levava os homens a desejá-la desesperadamente, ainda mais quando não podiam tê-la. Mas eu não tenho certeza de que o mundo se importará com a distinção entre uma prostituta e uma cortesã. Para a maioria das pessoas, é a mesma coisa. Aparentemente não é. Ela apenas dirigia um negócio. Não vamos colocar panos quentes sobre isso, Andrew. Ela dirigia um bordel em Paris, independentemente de dormir com os clientes ou não. Isso não vai ajudá-lo a se tornar senador ou presidente, se é isso que você quer. Se alguém descobrir, vai ser um escândalo, e isso vai acabar com os seus sonhos. Talvez eu não me importe com isso tanto quanto você. E vou assumir o risco. Ela vale a pena, e eu a amo. Vou me casar com ela, você aprovando ou não. John Hanson ficou em silêncio por um longo tempo e depois se sentou de novo. Ele não queria perder o filho, mas nunca perdoaria a Angelique por amar Andrew e não aceitar seu amor. John Hanson era um homem que nunca perdoava quando alguém o feria, e Angelique se tornara uma inimiga ao recusá-lo. Faça o que quiser, mas nunca mais a leve à minha casa. Nunca mais fale comigo sobre ela. Acho você um tolo por se casar com essa mulher, e não quero ter nenhuma ligação com ela. Não me relaciono com mulheres assim, mentiu ele para Andrew. E você também não deveria fazer isso. Muito menos se casar com uma. Eu imploro a você que reconsidere sua decisão. John não admitiria ao filho que ele mesmo teria se casado com Angelique se tivesse a chance. Ela era como uma bela joia que ele queria possuir. Mas Andrew realmente a amava, e não se importava com o passado de Angelique. Eu pediria o mesmo a você, para reconsiderar. Ela vai ser sua nora e a mãe dos seus netos. Aquela ideia fez com que John se sentisse mal, e ele não disse nada. Andrew foi embora e, naquela noite, jantou com Angelique no hotel. Como foi com o seu pai? Perguntou ela, nervosa. Angelique temia que ele pudesse ter confessado que já a conhecia e, então, Andrew saberia que tinha mentido. Era a única coisa sobre a qual Angelique não tinha sido sincera com o noivo, pois achou que seria melhor para ele. Mas, aparentemente, John não dissera nada, e ela agora achava que nunca o faria. Meu pai é um homem irracional às vezes, falou Andrew calmamente. E, se ele não vai aceitar isso, não quero esperar para me casar. Vamos nos casar agora, na próxima semana ou daqui a alguns dias. Quero morar com você. Angelique adorou a ideia, então eles organizaram um casamento simples para a véspera do ano novo, com 2 dos amigos mais íntimos de Andrew como testemunhas. Angelique os conheceu alguns dias antes e os adorou, e eles também ficaram loucos por ela. O casal ainda estava procurando uma casa para morar, pois o apartamento de solteiro de Andrew era muito pequeno para os dois. Angelique e Andrew passaram um Natal tranquilo no hotel. Ele foi ver o pai e tomar uma bebida, mas não jantou com ele, e nenhum dos dois falou sobre Angelique. Então, na véspera de Ano Novo, com um vestido de cetim branco que trouxera de Paris, que havia usado uma vez no boudoir, em um Natal, Angelique se casou com Andrew em uma cerimônia privada na St. Mark's Church em Bovary, a exemplo da St. Martin in Fields Church em Londres. Os dois passaram a noite no hotel. Eles partiram no dia seguinte em uma viagem de lua de mel por 2 semanas para o luxuoso Greenbrier, na Virgínia. Quando voltaram,
Ela rapidamente se tornou conhecida como uma das mulheres mais bonitas e elegantes de Nova York. Andrew não se encontrava com o pai desde antes do casamento e não tinha pressa em vê-lo. Ele e Angelique estavam nos jornais constantemente como o casal de ouro. E, um mês depois que voltaram da lua de mel, Angelique descobriu que estava grávida. Sua nova vida havia começado, seus sonhos estavam se tornando realidade, e Andrew dizia a ela todos os dias quanto a amava e que eles mereciam aquilo. E ela acreditou nele. Capítulo 20. Angelique escreveu à Sra. White para lhe dizer que havia se casado, que estava feliz e tinha adorado Nova York. Depois, mandou outra carta quando soube que estava grávida. A Sra. White contou a novidade a Robson, que ficou feliz em saber. Ele se sentiu aliviado ao ouvir que sua senhoria estava feliz e que tinha se casado com um homem bom. Então, na primavera, uma carta da Sra. White trouxe a notícia sobre a morte de seu irmão Edward em um acidente de caça. O velório fora em Belgrave, e ele havia sido enterrado no mausoléu com os pais. Ela pensou em escrever a Tristan para lhe dar os pêsames, mas, depois de conversar com Andrew, decidiu não fazer isso. Ela não havia tido notícias do irmão desde a vez em que o vira na casa dos Fergusons, situação na qual ele havia ignorado. Ele não merece nada que venha de você, disse Andrew, e Angelique acabou concordando com o marido. Eles tinham acabado de encontrar uma casa na Washington Square, e Angelique ficou um bom tempo ocupada com a decoração. Planejavam se mudar em maio, e o nascimento do bebê estava previsto para o início de outubro. A gravidez estava indo muito bem, e Andrew achava a esposa mais bonita do que nunca, com o bebê deles crescendo em sua barriga. Ela nunca mais viu John, embora Andrew o encontrasse de vez em quando. Sempre comentava sobre o bebê, o que só deixava o pai ainda mais irritado. Certo dia, John fora obrigado a lembrar ao filho que não queria ouvir nada sobre Angelique, nem sobre os seus futuros filhos. A única relação que ele queria ter era com Andrew. Andrew tinha muitas ambições políticas e planejava se candidatar ao Congresso em novembro, pois haveria uma eleição especial para substituir um congressista que tinha morrido. Era uma excelente oportunidade para ele. Foi seu primeiro grande passo na política, e Angelique também ficou animada pelo marido. Ela esperava poder estar ao seu lado nas semanas que antecediam a eleição, logo depois do nascimento do bebê. Finalmente, quando Angelique estava com 4 meses de gravidez, os dois se mudaram para a nova casa, que era linda e representava tudo o que o casal esperava. Eles recebiam amigos com frequência, e Andrew sabia que era um homem de sorte. Adorava sua mulher e a achava maravilhosa. Em junho, Angelique recebeu uma carta de Fabienne, da Provença. Seu bebê havia nascido, e ela e Jacques estavam muito felizes. Era um menino, a quem chamaram de Etienne. Angelique prometeu escrever para a amiga assim que seu filho nascesse e mal podia esperar por isso. O berçário que preparara parecia um sonho. Ela e Andrew só haviam tido um desentendimento até então. Angelique queria cuidar da criança sozinha, mas ele insistia para que contratassem uma enfermeira. Andrew queria poder sair com a esposa e disse que ela não daria conta de fazer tudo sozinha. Eles concordaram em contratar uma jovem para ajudá-la, mas Angelique não tinha a menor intenção de ser uma mãe como Eugenia Ferguson, muito menos como algumas de suas amigas em Nova York, que nunca viam os filhos. Andrew queria ter muitos filhos, e Angelique estava disposta a lhe dar vários herdeiros. Na verdade, estava muito animada para se tornar mãe. Certamente seria mais fácil do que cuidar dos gêmeos de Eugenia, pois o médico garantia que havia apenas um bebê. Eles estavam esperando um menino, mas Andrew assegurou-lhe que teria ficado satisfeito com uma menina também. O casal alugou uma casa em Saratoga Springs para o verão, onde ficou durante os meses de julho e agosto, até o dia do trabalho,
na primeira segunda-feira de setembro. Andrew viajou algumas vezes a trabalho, e em função da campanha, então, em setembro, ficou bastante ocupado com jantares, eventos, reuniões e cumprimentando eleitores em todos os lugares aonde ia enquanto Angelique permanecia em casa na reta final da gravidez. Ela estava muito grande para sair e não tinha quase roupa nenhuma que coubesse nela. Reclamou que estava entediada, mas sentia-se mais cansada do que queria admitir e insistia em ter o bebê em casa. Estava tudo arranjado, e os dois ficavam mais apaixonados um pelo outro a cada dia. No dia 1º de outubro, ela estava dobrando algumas camisas do bebê no berçário com a ajuda de Claire quando sua bolsa estourou e as contrações começaram. Eles haviam contratado uma enfermeira de Boston que chegaria nos próximos dias, pois ainda trabalhava para uma família de lá. Angelique voltou para o quarto, se deitou na cama e aguardou. Claire e a nova governanta, a Sra. Partridge, trouxeram pilhas de lençóis e toalhas e mandaram chamar o médico. Ele chegou 1 hora depois e disse que estava tudo bem com mãe e bebê. Angelique estava progredindo bem e sentia pouca dor. Andrew estava em um jantar importante com alguns políticos e só voltaria para casa à noite. O médico achava que o bebê chegaria depois da meia-noite e prometeu voltar na hora da ceia. Ela chamou uma enfermeira para ficar com Angelique no quarto cronometrando as contrações. Nada mais havia acontecido. Quando Andrew voltou para casa, contou que o jantar fora ótimo. É tão cansativo esperar que algo aconteça, reclamou Angelique com o marido quando a enfermeira desceu para o jantar e ele lhe fez companhia. Andrew também estava ansioso para que o bebê nascesse, embora fosse grato pela esposa não estar sofrendo de dor. Então, quando o médico voltou para vê-la, disse que as coisas estavam indo mais devagar do que ele esperava e falou que achava que o bebê só iria nascer no dia seguinte. Os dois ficaram desapontados quando ele foi embora. Talvez, se eu me levantar e caminhar um pouco, ele venha mais rápido, disse ela, mas Andrew parecia nervoso. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você tem que ficar deitada. E, assim que ele disse isso, o primeiro grande golpe de dor atingiu, uma sucessão de contrações, uma após a outra. Angelique apertava a mão do marido e tinha dificuldade em recuperar o fôlego antes da próxima pontada de dor. As contrações vieram com muito mais intensidade do que ela esperava. A jovem se recostou nos travesseiros. Andrew falou que ia chamar a enfermeira, que estava no andar de baixo, tomando chá com a Sra. Partridge. Não, não me deixe. Ela ofegou quando sentiu outra contração e se agarrou a Andrew como se sua vida dependesse disso. Parecia que um trem desgovernado estava vindo em sua direção. Isso é pior do que eu pensava, admitiu o marido, que parecia em pânico. Me deixe chamar a enfermeira. Ele tentou sair, mas ela não soltava seu braço. Não, Andrew, não. Gritou Angelique enquanto sentia uma contração após a outra. Ela parecia aturdida quando conseguiu se recuperar um pouco. Assim que a enfermeira entrou no quarto, viu o que estava acontecendo. Ela sorriu e disse a Andrew que ele podia sair. Não, implorou Angelique, não me deixe. Os dois viram a enfermeira franzir a testa quando percebeu que tinha sangue na cama. Isso é comum? Indagou Andrew, enquanto a enfermeira balançava a cabeça e assegurava a ele que a Sra. Hanson estava bem. Em seguida, discretamente, a enfermeira saiu e pediu à Sra. Partridge que mandasse o cocheiro buscar o médico. Disse que precisavam dele de novo. Alguma coisa errada? Indagou a governanta, parecendo preocupada. Algumas mulheres sangram mais do que outras. Ela parece estar com uma hemorragia, explicou a enfermeira e voltou para o andar de cima, onde Angelique gritava de dor, pois sentia que suas costas estavam lhe matando. Ela falou que conseguia sentir o bebê descendo, e Andrew e a enfermeira viram que ela estava sangrando mais agora. Minha mãe morreu quando me teve,
E se eu morrer também? Perguntou ela a Andrew com a voz rouca. O marido tentou parecer mais calmo do que realmente estava. O rapaz estava preocupado com todo aquele sangue, pois ninguém havia lhe dito que seria assim. Eles estavam usando vários lençóis e toalhas para conter o sangramento. Claire havia acabado de trazer mais. Angelique não conseguia parar de chorar e parecia cada vez mais fraca. A enfermeira estava dizendo a ela para empurrar, mas ela não conseguia. A cada vez que tentava, um jorro de sangue inundava a cama. Você não vai morrer, tranquilizou a Andrew, rezando para que aquilo fosse verdade. Naquele momento, o médico entrou no quarto. Bem, vejo que estamos bastante ocupados. Acho que eu estava errado. Parece que vamos ter um lindo bebê esta noite. Mas, assim que disse isso, viu aquele sangue todo e franziu a testa. Andrew notou uma troca de olhares silenciosa quando ele acenou para a enfermeira, e soube, naquele instante, que havia algo errado. Minha querida, vamos tentar tirar o bebê o mais rápido possível, falou o médico para Angelique. Não há por que perder tempo quando você pode ter a criança em seus braços em um instante. Vou precisar que você empurre com toda a força que conseguir. Mas Angelique se sentia muito fraca e tinha perdido sangue demais. Sofria para empurrar, tudo o que conseguia fazer era gritar e chorar de dor. O médico olhou para Andrew com uma expressão séria e disse: Preciso que você ajude. Quando eu mandar, quero que pressione a barriga dela para baixo, na minha direção. Não tenha medo de empurrar. Andrew assentiu, e veio outra contração. A enfermeira segurou as pernas de Angelique, e Andrew fez o que o médico lhe pediu. O doutor observava tudo o que estava acontecendo e tentava conter o sangue. Então, 5 minutos depois, um rosto minúsculo emergiu, logo em seguida, a cabeça inteira, os ombros e finalmente o bebê nasceu. Andrew estava chorando. O bebê também, e alto. Já a mãe da criança apenas levantou a cabeça, sorriu para o filho e desmaiou. Havia muito sangue na cama, seu rosto estava pálido, e Andrew não conseguia parar de chorar. Ele estava aterrorizado pensando que a estava perdendo. O médico rapidamente começou a cuidar de Angelique, enquanto a enfermeira levava o bebê dali, envolto em um cobertor, para limpá-lo. Ele nascerá coberto pelo sangue da mãe. Doutor! Chamou Andrew com uma voz sufocada, em pânico. Ela perdeu muito sangue, informou-lhe o médico, mas isso, milagrosamente, se abrandou. Ele a observou por alguns minutos e depois colocou sais sobre o nariz dela, reanimando Angelique. Ela estava pálida e parecia fraca, mas havia acordado e estava respirando. O bebê está bem? Perguntou ela aos 2 homens. Está, sim, respondeu o marido. Ela lhe dera o maior susto de sua vida, e Andrew ainda suspeitava de que a esposa não estava totalmente fora de perigo. Mas, 2 horas depois, o médico parecia satisfeito. Depois de lhe dar algumas gotas de laudano para ajudá-la a dormir e a diminuir a dor, de passar instruções para a enfermeira dar-lhe outra dose do medicamento dentro de algumas horas, ele saiu do quarto acompanhado de Andrew. Sua esposa tinha uma condição chamada placenta prévia, explicou. Algumas mulheres sofrem de hemorragia até a morte. Acho que ela vai ficar bem, mas não pode se levantar da cama por um tempo. E vai precisar de alguns dias para se recuperar. Então ele olhou para Andrew com uma expressão séria e disse: Eu não deixaria que ela tentasse engravidar de novo. Você pode perdê-la na próxima vez ou o bebê pode não sobreviver. Ela teve muita sorte dessa vez. Andrew assentiu, sentindo-se aturdido com o que acabara de ouvir e com tudo o que tinha visto nas últimas horas. Angelique podia ter morrido, mas tudo o que importava agora era o fato de que sua esposa estava viva, assim como seu filho. Ele voltou para o quarto e ficou olhando para a mulher.
Ela estava dormindo mas, ao senti-lo ao seu lado, ergueu os olhos e sorriu para ele. Eu te amo. Disse, caindo no sono de novo. Também te amo, respondeu ele, falando isso com cada fibra do seu ser. Andrew não se importava se nunca mais tivessem outros filhos. Eles tinham um agora. E ele queria a esposa segura e viva ao seu lado pelo resto da vida. Eles haviam tido sorte naquela noite, mas Andrew não queria se arriscar de novo. Angelique era importante demais para ele. Eles já haviam concordado em chamar o bebê de Philip Andrew Renanson, em homenagem ao pai dela e a Andrew. Seu irmão Tristan não sabia, mas o futuro herdeiro do Castelo Belgrave, da propriedade e do título havia acabado de nascer. Com o irmão Edward morto e Tristan tendo apenas 2 filhas, a menos que ele tivesse um filho antes de morrer, o que parecia improvável, o bebê que Angelique dera à luz naquela noite era o herdeiro de Tristan e de seu pai. Ela havia explicado tudo a Andrew no caso de ter um menino e de algo acontecer com ela. Queria que o filho herdasse o que era seu por direito. Tristan deveria ser informado em algum momento, mas não havia pressa. O futuro Duque de Westerfield nascera naquela noite, em Nova York. Andrew sorriu consigo mesmo ao pensar no assunto. Aquilo fazia parte de um sistema antiquado, que enganava pessoas que não mereciam, especialmente mulheres, como a sua esposa. Mas era uma sensação estranha e boa saber que seu filho um dia seria duque. E agradou-lhe saber que o homem que fora tão cruel com Angelique tivera seu castigo justo da maneira mais natural, pelas mesmas regras e leis que ele usara para machucar a irmã. Sua graça Philip Andrew, o futuro duque de Westerfield, havia chegado. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 21. Na eleição especial, Andrew acabou conquistando uma vaga no Congresso, 6 semanas depois do nascimento do filho. Angelique ainda se sentia muito fraca para acompanhá-lo na noite das eleições, mas estava presente na posse, mostrando todo o orgulho que tinha do marido. Ele estava em êxtase e ganhou por uma margem bem ampla. A única coisa que o deixava desapontado era o fato de que o pai se recusara a ver o neto, dizendo que não queria conhecê-lo. John odiava Angelique, era implacável e impiedoso com a nora e não a aprovava de forma alguma. Isso deixava Andrew muito irritado, mas não havia nada que ele pudesse fazer. O pai permaneceu inflexível. Fora isso, o casal estava feliz. Eles batizaram o bebê em janeiro, quando Angelique já estava recuperada e linda, como sempre. Deram uma festa em casa para comemorar a chegada do filho. Estavam casados havia 1 ano. Angelique enviara a Tristan uma carta do advogado de Andrew em Nova York, informando ao irmão que o herdeiro de sua fortuna e futuro duque havia nascido. Ela teria adorado ver a reação dele ao receber a carta, mas só o fato de enviá-la já era o suficiente para deixá-la satisfeita. Tristan a banira de sua vida, mas seu filho herdaria o título e tudo o que restasse quando o irmão morresse, e não Edward, se ainda estivesse vivo, e muito menos as filhas dele, que não teriam direito a nada, assim como acontecera com Angelique. Um dia, seu filho herdaria Belgrave. A justiça finalmente estava feita. O tempo passou bem rápido depois disso. Andrew ganhou uma cadeira no Congresso no ano seguinte, em uma reeleição esmagadora. Eles costumavam viajar muito para Washington e sempre levavam o bebê e a babá. Angelique odiava ficar longe do marido. O casal sabiamente seguiu o conselho do médico de não ter mais filhos. Andrew foi enfático em não colocar a vida dela em risco novamente. Ela nunca mais vira John e já estava acostumada com isso. Assim era mais fácil. Angelique nunca dissera a Andrew que conhecera o pai dele em Paris nem que lhe havia pedido em casamento,
2 vezes. Nem tinha a intenção de fazê-lo, por respeito aos dois, por mais que John merecesse ser desmascarado. 3 anos depois, Andrew ganhou as eleições especiais. No final de seu segundo mandato no Congresso, ele concorreu ao Senado. Foi uma disputa muito acirrada, e ele concorreu com um candidato muito cruel. 3 semanas antes das eleições, a previsão de John Renson antes do casamento se tornara realidade. Eles nunca souberam quem descobriu a verdade sobre Angelique, mas um repórter encontrou alguém que a conhecia de Paris, do boudoir, e expôs toda a história à imprensa. Ela se perguntou se o pai de Andrew tinha alguma coisa a ver com aquilo, mas achava que ele não seria capaz de ir tão longe, pois não ia querer prejudicar o próprio filho. Agora, a história era conhecida por todos, e as eleições estavam perdidas. Andrew não viu alternativa a não ser se retirar da vida política com uma declaração digna sobre sua esposa extraordinária, devotada e amorosa. Fez tudo sem estardalhaço. John não pôde deixar de dizer ao filho que o havia alertado. Andrew dizia a Angelique que não se importava com aquilo. Eles eram felizes juntos. Naquela época, ela já estava com 25 anos. Andrew tinha 34, e o filho, 3. Ele ficou 3 anos no Congresso e, após abandonar a política, voltou a advogar. Angelique ficou arrasada por ter atrapalhado os planos do marido. Eu não me importo, repetia ele. Eles estavam bem, mas tinham muita curiosidade em saber quem a esposera. Andrew tentou investigar, mas o jornalista falou que não ia revelar sua fonte. E inúmeras pessoas iam ao boudoir quando viajavam. Muitos conheciam o estabelecimento que a suposta duquesa administrara. Ela havia sido famosa em Paris por um curto período de tempo. Mas, agora, estava longe de tudo aquilo. Parecia que tinha vivido um sonho quando pensava nisso. Às vezes se recordava de Thomas, seu mentor e protetor, e se perguntava como ele estaria agora, mas sabia que nunca poderia procurá-lo, pois não poderia correr o risco de envolvê-lo em um escândalo. Angelique se contentava em pensar nele com carinho e lhe desejava o melhor. Ela enviara um bilhete a ele na época de seu casamento e, desde então, nada mais. Thomas respondeu de maneira formal, desejando seus melhores votos, embora o bilhete confirmasse o que ele temia. Ela havia encontrado uma pessoa na América e nunca mais voltaria a Paris. Ele não podia dizer isso a ela, mas continuava amando-a muito e sabia que levaria esse sentimento para o túmulo. Angelique ainda tinha contato com algumas das meninas. Ambres se casara e tivera 2 filhos, o que parecia não combinar nada com ela. Fabienne tivera um por ano e, agora, já estava com 4. Philippine tentava carreira nos palcos, Camille retomara sua antiga vida e Agathe arrumara um novo protetor. Com as outras havia perdido o contato. A senhora White ainda mantinha par do que acontecia em Belgrave. As 2 filhas de Tristan haviam se casado com homens que tinham títulos de menor prestígio e alguma fortuna. O tempo havia castigado Robson, que envelhecera rápido, mas continuava vivo e era o mordomo-chefe de Belgrave. Já a senhora Williams estava planejando se aposentar. Mas alguns dos antigos funcionários com quem crescera ainda estavam lá. Markham, o devoto valete de seu pai, a essa altura, tinha se aposentado. Angelique achou divertido saber que Harry Ferguson descobrira sobre as infidelidades da esposa e a deixara por outra mulher. Todos ficaram chocados ao saber. Ele havia fugido para a Itália com uma condessa, e Eugênia estava fora de si. Angelique ficara sabendo de todas essas fofocas em uma festa em Nova York, por conhecidos em comum. Andrew era incrivelmente amável com Angelique, como sempre. Ele não se importava que sua carreira política tivesse sido arruinada por causa da esposa. De certa forma, sentia até um alívio. Passaram o verão seguinte em Saratoga Springs,
E o pequeno Felipe completou 4 anos no outono. Angelique teria adorado mostrar Belgrave ao filho, afinal, ele seria dono de tudo aquilo um dia, mas isso ainda não era possível. Tristan e seus advogados nunca haviam respondido à carta que ela mandara, mas o vínculo com ele era real e falaria mais alto no dia que o irmão morresse. E então, pouco antes do Natal, Angelique recebeu uma carta da Sra. White dizendo que Tristan estava com sérios problemas financeiros e que estava demitindo muitas pessoas, mas que ela ainda permanecia lá, pois o irmão e a esposa precisavam muito dela. Angelique queria contar tudo a Andrew, mas ele estava ocupado no trabalho. Já havia se passado um ano da campanha fracassada para o Senado, logo chegaria o Natal, e Angelique se viu ocupada na compra de presentes para todos e planejando uma grande festa de Ano Novo, para comemorar seu 5º aniversário de casamento. Ela mandou fazer um vestido especial para esse dia e mal podia esperar para que Andrew a visse arrumada. Contratou uma orquestra para a festa, pois queriam dançar depois da ceia. Haviam convidado uma centena de conhecidos para comemorar com eles. Andrew ainda não havia voltado do trabalho, mas Angelique já estava se vestindo. Ele estava atrasado, como sempre, mas prometera chegar a tempo de se arrumar para a festa e receber os convidados. Angelique havia acabado de fechar o vestido, com a ajuda de Claire, e estava colocando os brincos de diamante que Andrew lhe dera em seu 4º aniversário de casamento, quando a Sra. Patridge entrou no quarto de vestir parecendo muito assustada. No mesmo instante, Angelique pensou que tivesse acontecido alguma coisa com o filho. Acho melhor a senhora descer agora, falou a governanta, e não ousou dizer mais nada. E, quando Angelique desceu as escadas em seu novo vestido vermelho feito especialmente para a festa, se deparou com 3 policiais no corredor. Um deles olhou para ela com uma expressão séria. "Posso falar com a senhora em particular, madame?" perguntou ele de forma respeitosa, e ela o levou até a biblioteca. Lá, ele tirou o chapéu e olhou para ela com pesar. "É o seu marido." "Sinto muito." Ele foi atropelado por uma carruagem desgovernada ao sair do escritório. Não havia ninguém dentro. "Ellie." "Sinto muito." "Ele está no hospital?" perguntou Angelique, sem conseguir respirar, esperando que Andrew estivesse vivo. Para ela, não importava quanto estivesse ferido. O policial apenas balançou a cabeça. Havia testemunhas. Uma delas disse que ele não olhou quando atravessou a rua. Parecia apressado e não viu a carruagem se aproximando. O cavalo principal o atingiu e o jogou longe. Ele bateu com a cabeça no chão. "Está morto", falou o policial. Angelique se sentou em uma cadeira próxima, com o olhar atordoado, incapaz de acreditar no que havia escutado. Aquilo não podia ser verdade. Isso não podia estar acontecendo. Eles se amavam tanto. "Sinto muito mesmo, madame", falou o policial, achando que ela ia desmaiar. "Quer que eu chame alguém?" "Precisa de um copo d'água?" Angelique apenas balançou a cabeça. Por um longo momento, não conseguia nem falar. Logo depois, começou a chorar. Quem ela poderia chamar que não fosse Andrew? Quem era a outra pessoa que significava tudo para ela? Como poderia viver sem o marido? Como acordaria todas as manhãs, pelo resto da vida, sem ele? Ao pensar nisso, quis morrer. Não podia imaginar uma vida sem seu amor. Assim como não podia pensar em viver sem o pai, 8 anos antes. O policial permaneceu ao lado dela por um tempo, sem saber o que fazer e, então, sem dizer sequer uma palavra, deixou a sala. Angelique não parava de chorar. Ele contou à governanta o que tinha acontecido e foi embora com os outros policiais. A Sra. Patridge foi consolar Angelique na biblioteca e gentilmente a levou para o andar de cima. Depois ajudou-a a se deitar na cama e deixou Claire com ela.
A senhora Partridge orientou o criado principal e, quando os convidados chegaram, foram avisados do que havia acontecido e dispensados. A ceia da festa foi distribuída entre os criados, e o que sobrou, enviado aos pobres. Uma coroa de flores foi colocada na porta. Antes de o policial ir embora, a senhora Partridge perguntou a ele se o pai do Sr. Hanson já estava ciente da tragédia. O policial respondeu que iriam para lá em seguida. Primeiro precisavam falar com a esposa. Ele falou que elas precisavam preparar o velório, e entendeu que a senhora Hanson enviaria alguém para cuidar disso pela manhã. Angelique se deitou na cama, em choque, e ficou imóvel. Claire se sentou ao seu lado, vendo a patroa soluçar de tanto chorar. Não havia ninguém que Angelique quisesse ver, nem nenhum amigo para confortá-la. Desde o dia em que se conheceram, Andrew foi toda a sua vida. O velório de Andrew fora sombrio, mas centenas de pessoas foram se despedir dele, amigos da escola, conhecidos da política e dos negócios. Todos os seus clientes compareceram. O pai dele e Angelique se sentaram em bancos separados e não falaram um com o outro em momento algum, embora tivessem se levantado ao mesmo tempo em certo momento, quase esbarrando um no outro. Ela estava de mãos dadas com o pequeno Philip. O menino não entendia onde o pai estava, nem porque nunca mais iria vê-lo. John Hanson e Angelique ficaram em lados opostos do caixão durante o enterro, evitando olhar um para o outro. O menino Philip quase arrancou o coração de sua mãe do peito quando lhe perguntou se o papai estava naquela caixa. Angelique apenas assentiu. O avô não parava de olhar para o neto, mas não se dirigiu a ele nem a Angelique. Ela não desceu quando os amigos passaram em sua casa depois do velório. Não conseguia. A única vida que ela sempre desejara havia acabado, e o homem a quem amava mais do que tudo no mundo havia partido. Não tinha vontade de continuar vivendo sem ele, embora soubesse que era obrigada a fazer isso, pois tinha um filho para criar. A casa ficou parecendo um túmulo nos meses seguintes. Angelique raramente saía e, consequentemente, não via a ninguém. Passava seu tempo apenas com o filho. Não falou com nenhum dos amigos e não tinha ideia do que fazer da vida. Andrew deixara tudo o que tinha para ela. A casa, investimentos, uma fortuna considerável, mas não havia nada que ela quisesse fazer com isso, exceto passar tudo para o filho um dia. Graças ao marido, ela se tornara uma mulher muito rica, mas, no que lhe dizia a respeito, sua vida não tinha sentido sem ele. Em maio, ela recebeu uma carta da Sra. White que a despertou para a vida. Tristan admitira que estava arruinado. Ele não tinha mais nada, após as extravagâncias de Elizabeth e de suas próprias, além da má gestão da propriedade. Os olhos de Angelique quase saltaram do rosto quando ela leu que o irmão havia colocado Belgrave e a casa de Londres à venda. A Sra. White ainda lhe contou que Elizabeth estava furiosa com ele, e os dois mal se falavam. Tristan planejava se mudar para uma pequena casa em Londres quando as duas propriedades fossem vendidas, a menos que os novos donos permitissem que eles ficassem no chalé, mediante um pequeno aluguel, é claro. Eles não tinham para onde ir, nem de onde tirar mais dinheiro, e precisavam de cada centavo da venda das duas propriedades para pagar suas enormes dívidas. A Sra. White disse que esperava que os novos proprietários a deixassem ficar. Ela estava em Belgrave desde a infância. Robson pretendia se aposentar quando Belgrave fosse vendida. Ele dizia que era muito velho para se adaptar a novos proprietários que não tinham nada a ver com o lugar. Inevitavelmente, o título iria para Philip por lei, mas não a propriedade, se fosse vendida. Angelique leu a carta de novo, colocou imediatamente um dos vestidos de luto e foi consultar o advogado de Andrew no mesmo dia. Ele tinha outro compromisso, mas concordou em recebê-la quando leu uma mensagem dela que dizia que tinha um assunto extremamente urgente para tratar com ele. O advogado não havia desde a leitura do testamento de Andrew, em janeiro,
e sabia que ela estava reclusa desde então. Quando a viu, ficou assustado. Angelique parecia muito magra, não estava com a melhor aparência, mas seus olhos brilhavam. Ela lhe contou tudo o que ficara sabendo pela carta da governanta de Belgrave. Vou viajar assim que puder e preciso de uma advogada em Londres. Você pode me ajudar a encontrar um? Ela estava energizada, nervosa e muito preocupada. O que você está tentando fazer? Perguntou ele, parecendo simpático. Ajudar seu irmão a pagar as dívidas para que ele não precise vender as propriedades. O homem não tinha ideia do que havia acontecido entre eles. Só Andrew sabia de tudo, e não contara a mais ninguém, embora seu advogado tivesse sido informado de que Philip era o herdeiro do título e da propriedade de Belgrave. Fora esse mesmo advogado que enviara uma carta comunicando sobre o nascimento do sobrinho a Tristan, o Duque de Westerfield. Certamente não, respondeu Angelique, com indignação, voltando a ser ela mesma. Ela não pretendia ajudar o irmão, vou comprá-la, sem que ele saiba que sou eu, se possível. Não quero que ele saiba de nada até que a venda seja concretizada. Patrick Murphy, o advogado, ficou assustado com aquele pedido incomum, mas concluiu que seria algo viável, se um profissional competente tratasse da compra de forma discreta. Vai comprar a casa da Grosvenor também? Não, respondeu ela, depois de refletir. Não preciso de uma casa em Londres, e meu pai nunca gostou muito daquela propriedade. Mas eu quero que meu filho conheça a casa que vai herdar um dia e que aprenda a comandá-la bem antes disso. Posso cuidar de tudo até que ele cresça. Ela planejava comprar Belgrave de Tristan. E seu pai a tinha ensinado muito bem quanto ao funcionamento da casa. Ela era muito mais competente do que o irmão na gestão da propriedade. Gostaria que ele morasse lá, falou em voz baixa, assim como eu morei quando criança. É um lugar maravilhoso. Vai desistir da casa em Nova York? Murphy parecia surpreso. Não sei, respondeu Angelique com honestidade. Não pensei nisso ainda. Tudo o que sei é que quero comprar o Castelo Belgrave antes que alguém o faça. O advogado assentiu. E, ao pensar no que o advogado lhe perguntou, Angelique concluiu que seria muito doloroso viver sozinha na casa que ela e Andrew haviam comprado juntos, e que a vida do filho em Nova York era igualmente triste agora que o pai não estava mais entre eles. Ela nunca imaginou que seria possível voltar para casa, para Belgrave, mas, agora que sabia que era, só queria isso. Por favor, vamos resolver isso antes que alguém a compre. Explique tudo ao advogado que você contratar em Londres. Independentemente do valor que qualquer outro comprador ofereça, posso cobrir a oferta. Não pretendo perder minha casa de novo. Patrick Murphy não sabia a que ela estava se referindo, mas também não perguntou. Ele lhe assegurou que cuidaria de tudo e lhe daria o nome do advogado que encontrasse em Londres. Angelique foi para casa e chamou Claire e a senhora Partridge. Disse às duas que partiria para a Inglaterra o mais rápido possível com o filho e gostaria que Claire fosse com ela, se a criada quisesse. Claire respondeu que sim. Tinha sido feliz em Nova York, mas era jovem e não havia formado laços fortes na cidade em 6 anos. Além disso, gostava da ideia de ir para a Inglaterra e ficar mais perto de seus parentes na França. E quando você irá voltar, madame? Perguntou a governanta, parecendo preocupada. Todos os criados da casa gostavam de trabalhar para Angelique e estavam com o coração partido por vê-la tão arrasada com a morte do marido. Eles se perguntavam o que ela iria fazer, se voltaria para a Europa ou se ficaria em Nova York. Mas, como Angelique mal saía de casa, achavam que ela não estava pensando em se mudar. Não sei, disse ela com tristeza. Tenho algumas questões familiares para tratar na Inglaterra. Pode levar algum tempo.
Ela ainda não se sentia pronta para dizer que estava partindo de vez, pois não tinha certeza se era esse o caso. A governanta assentiu e, acompanhada de Claire, deixou a sala. Depois da conversa, Angelique pediu a um criado que preparasse a carruagem e foi ao escritório da Black Ball Line. Ela descobriu que o barco a vapor da Norte América partiria para Liverpool em 4 dias e pretendia estar nele. Não queria perder tempo, pois temia que Tristan vendesse Belgrave na primeira oferta, por desespero. Inúmeras pessoas cobiçavam a propriedade havia anos e, até Tristan assumi-la, estava em perfeitas condições. Havia sido impecavelmente gerenciada por seu pai durante anos. Ela não tinha ideia de como a casa estava agora. Só sabia que o irmão havia ficado sem recursos financeiros. Ela reservou passagens para ela, Claire, o filho e a babá. Pediu que a cabine de Philippe e da babá fosse ao lado da dela. Reservou uma cabine menor para a criada. Então, quando voltou para casa, informou tudo à babá, pediu a ela que arrumasse a bagagem do filho e disse a Claire que se encarregasse de preparar suas malas. Que tipo de roupas vamos levar? Perguntou Claire, insegura. Sua patroa não saíra de casa nem recebera ninguém nos últimos 5 meses, muito menos usara seus vestidos elegantes. Ela ainda estava de luto por Andrew e usava apenas vestidos pretos mais simples. Ainda estou de luto, respondeu Angelique, e pretendo ficar assim o resto do ano. Mas vou precisar de algumas roupas para depois e talvez de alguns vestidos recatados. Vamos ficar na Inglaterra por muito tempo, madame. Claire olhou para ela, surpresa, e Angelique foi honesta com a criada, mais do que havia sido com a senhora Partridge. Provavelmente. Espero que sim. Voltaremos para casa onde cresci, respondeu ela, lembrando-se de que o que dissera na última vez que embarcou num navio era verdade. Ela alegou ser viúva, o que havia sido uma mentira até então, mas agora se tornara realidade. Angelique se deu conta, enquanto tirava as roupas dos armários e as colocava em cima da cama, que Claire a conhecia fazia um bom tempo, desde a época do boudoir, mas nunca tinha dito uma palavra sobre isso a ninguém. Naquele momento, Angelique soube que sempre poderia confiar nela. A babá estava fazendo as malas de Philippe e, nos 3 dias seguintes, a casa era um reboliço de separar, arrumar bagagens e decidir o que levar ou não. Por outro lado, Angelique não estava mais morrendo na cama. Tinha um plano. Sentiu que Andrew teria ficado feliz em vê-la assim de novo e teria provado que ela estivesse tentando salvar Belgrave para o filho. Era seu direito de nascença. Patrick Murphy apareceu para lhe dizer que havia escrito a uma advogada em Londres, que tinha sido altamente recomendado, e esperava que sua carta chegasse ao destino antes de Angelique desembarcar na Inglaterra. Ela chegaria a Londres em 3 semanas. Estava colocando os últimos pertences em um de seus baús, no dia seguinte, e havia acabado de empacotar todas as suas joias quando a senhora Partridge veio lhe dizer que tinha uma visita lá embaixo. Quem é? Angelique parecia distraída. Ela não tinha ideia de quem poderia ser, e não queria ver ninguém antes de partir. Era muito doloroso ouvir as pessoas lhe dizerem quanto sentia muito, quando, na verdade, não tinham ideia do tamanho de sua perda. Andrew e o filho eram tudo que ela tinha. Não tenho certeza de quem é o cavalheiro, respondeu a senhora Partridge, parecendo intrigada. Acredito que seja o pai do Sr. Henderson, madame. Ele disse que se chamava John Henderson, mas nunca o vi aqui antes. Angelique ficou assustada ao ouvir aquele nome e hesitou antes de descer as escadas. Por que ele estava ali agora? Ele nem sequer falara com ela no velório e nunca fora ver Philippe. Ele nem mesmo demonstrou interesse em conhecer o neto no velório do filho. Ela pensou em dizer que não iria recebê-lo, mas, depois de arrumar os cabelos e de se vestir, resolveu descer. John estava na biblioteca,
olhando a casa onde o filho e Angelique viveram por 6 anos, onde ele nunca havia estado antes. Ele não fazia parte da vida de Angelique, apenas da de Andrew, desde que os dois haviam se casado. E ela estava certa de que a perda de seu único filho também tinha sido difícil para John. Angelique ficou chocada ao reparar quanto ele tinha envelhecido nos últimos 6 anos e meio, desde que o conhecera. Havia notado isso no velório, mas pensou que ele estivesse apenas deprimido. De repente, ele se tornara um velho de 77 anos. Boa tarde, falou ela em voz baixa quando entrou na biblioteca. Ele se virou para olhar para Angelique e se sentiu abalado ao vê-la. Ela estava tão bonita quanto antes, embora muito magra, e com olhos profundamente tristes. Angelique estava tentando não ser rude e perguntar o que o levara ali. Espero que você esteja bem. Patrick Murphy me disse que você está deixando Nova York. Além de seus criados, ele era o único que sabia daquilo. Estou, sim. Ela ainda estava de pé e não o convidou a se sentar. Queria me despedir de você antes de partir. Há muito tempo que quero falar com você, mas nunca encontrei um momento adequado. Preciso me desculpar pela forma como me comportei quando o Andrew disse que ia se casar com você. Não percebi, até ele morrer, que a minha revolta não era porque você tinha sido cortesã de um bordel em Paris, era pelo fato de ter recusado a minha proposta mas aceitado a dele. Nunca tive coragem de enfrentar isso. Ele se sentou em uma cadeira, parecendo desolado. Queria muito me casar com você. Depois de todos esses anos solitários, pensei que você fosse o amor da minha vida. E, então, você se casou com Andrew, e eu podia ver quanto vocês realmente se amavam. Estava com ciúmes do meu próprio filho. Lágrimas deslizavam pelo seu rosto enquanto ele falava, e Angelique ficou atordoada. Aquilo era um grande reconhecimento, e ela não sabia como responder. Esperava que ele não voltasse a repetir sua proposta agora que seu filho havia partido. Angelique prendeu a respiração e tentou apenas escutar o que John lhe dizia. A razão pela qual eu queria falar com você antes de sua partida, continuou ele, é para lhe agradecer. Por nunca me expor a Andrew. Você nunca disse que me conheceu no bordel. Fiquei muito grato por isso. Você se mostrou muito digna não destruindo nosso relacionamento. Eu nem merecia tanto. Você foi honesta com ele enquanto eu mesmo não fui. Estou profundamente envergonhado agora. Isso provou que você era uma mulher boa e honrada, mas eu nunca consegui admitir isso. Você era mais honesta com ele do que eu fui nesses anos todos. Eu acabei desperdiçando muito tempo da minha vida sentindo raiva de você por estar com ele, e não comigo. Poderíamos ter ficado todos juntos esse tempo todo. Mas agora ele se foi, e você e o meu neto estão indo embora. Mas você estava certo quando afirmou que eu iria acabar com a carreira política dele, disse ela com pesar. Não acho que ele se importou, afirmou John Hanson com honestidade. Ele nunca me pareceu infeliz, nem por um instante sequer, enquanto esteve casado com você. E as ambições políticas eram mais minhas do que dele. Obrigada por dizer isso, agradeceu-lhe ela. Angelique e John haviam passado a limpo o que acontecera. Ela poderia ir embora se sentindo menos culpada. A desavença havia acabado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você vai voltar para Nova York depois? Perguntou ele, preocupado, e ela decidiu ser direta com o velho conhecido e dizer a verdade. Provavelmente não. Vamos ver se Felipe gosta de lá. Mas preferiria que ele crescesse em minha antiga casa. É um lugar maravilhoso para uma criança. Melhor do que Nova York. Mas você ainda pode voltar para cá, não? Ele tinha a sensação de que a resposta seria não, pelo que Andrew havia lhe contado.
E o advogado dissera apenas que estavam partindo, mas não explicou o porquê. Estou tentando comprar a propriedade do meu irmão, explicou ela. Então John assentiu e olhou para ela com olhos suplicantes. Posso ver o menino? Ele é exatamente como o pai quando tinha a mesma idade. Angelique hesitou, mas acabou concordando e saiu da biblioteca. O filho estava no berçário embalando seus brinquedos favoritos com a babá. Parecia animado com a ideia de viajar de navio. Filho, há alguém que eu gostaria que você conhecesse, disse ela a Felipe quando entrou no berçário e se sentou em uma pequena cadeira ao lado dele. O avô tinha razão. O menino era a cara do pai. Isso a consolava agora. Poderia olhar para Felipe e saber que Andrew viveria através do filho. Ela podia olhar para ele todos os dias e ver o homem que amava. Quem é? Perguntou Felipe, curioso. Ele está lá embaixo e gostaria de conhecer você. É o seu avô, o pai do seu pai. O menino pareceu surpreso. Ele não sabia o que significavam avós. 3 deles estavam mortos, e o único que restara se recusara a vê-lo desde que ele nasceu. Felipe nunca soube que tinha um avô. Ninguém nunca havia falado com ele sobre o pai de seu pai. Não existia um avô em sua vida. Até agora. A gente já se viu antes? Perguntou ele. Ele estava no velório do papai. Por que ele não falou comigo lá? Ele provavelmente estava muito triste, assim como nós. Mas gostaria de conhecê-lo agora e eu queria que você dissesse comigo. Ela estendeu a mão para o filho, e ele a pegou. Quando desceram as escadas, Felipe entrou na biblioteca na frente de Angelique e parou quando viu John Harrison. Olá, rapazinho. John sorriu para ele e lhe estendeu a mão. Então Felipe se aproximou. Ouvi dizer que você vai fazer uma viagem em um grande navio. Vou, sim. O neto sorriu e contou tudo sobre o assunto. Isso me parece muito divertido. E você vai para a Inglaterra? Felipe assentiu enquanto conversavam. Vou ver a casa do meu outro avô. Um dia ela vai ser minha, e eu vou ser um duque, contou durante a conversa, como se isso fosse algo completamente normal. John apenas sorriu. Isso é muito impressionante. Você acha que vai usar uma coroa? O avô o provocou, e Felipe riu. Não sei. Minha mãe não me falou nada sobre isso. E então ele se virou para Angelique. Vou, mama. Não. Os 3 riram. Mas vou cavalgar e pescar em um lago. Isso parece muito divertido também. Você acha que eu poderia ir visitá-lo um dia? Ou que você talvez possa voltar aqui e me visitar? Se você for me ver, também vai ter que pegar um navio. Eu faço isso às vezes. Ou talvez você e a sua mãe possam ir a Londres algum dia para me ver, quando eu estiver lá trabalhando. Felipe apenas assentiu, mas era muito pequeno para entender direito tudo o que estava acontecendo. Preciso terminar de embalar meus brinquedos agora. Estou levando muita coisa. John estendeu a mão para o neto novamente, e Felipe apertou, fez uma pequena reverência e depois correu pela biblioteca e subiu as escadas. Ele é um garoto incrível, disse John a Angelique. Fui muito tolo desperdiçando todos esses anos. Você veio vê-lo agora. Isso já é um começo, respondeu Angelique, sensibilizada pelo encontro e por ele ter ido procurá-los e ter lhe pedido desculpas. Posso entrar em contato com você quando for a Londres. Gostaria de ver o menino. Angelique assentiu. Seria bom para Felipe ter pelo menos um avô, e John havia sido gentil com o neto. Ela sabia que Andrew teria ficado feliz com aquilo. Levou muito tempo para que os dois se aproximassem. 5 anos e meio. Você está convidado a visitá-lo, disse ela, tomando cuidado para que ele não entendesse errado.
Sua aproximação explicava muitas coisas, mas também havia sido uma grande emoção. Nunca havia lhe ocorrido que ele estivera apaixonado por ela por todos esses anos. Angelique pensou que ele a havia esquecido, que tinha ficado apenas com raiva dela por ter se casado com Andrew. John se levantou, e Angelique o conduziu até a porta. Obrigada por ter vindo e por ter colocado antigos fantasmas do passado para descansar. Isso tornará tudo mais fácil agora, falou ela, sorrindo para ele. Eu também acho, respondeu John, parecendo aliviado. Cuide-se, Angelique, disse ele suavemente, beijando-a na testa antes de ir embora, lembrando-se da garota que conhecera em Paris anos antes e que desejara tão desesperadamente. Ele finalmente a deixara ir. E tudo o que sentia por ela agora era respeito. Capítulo 22. A travessia de Nova York para a Inglaterra foi muito tranquila. Angelique não estava disposta a socializar com ninguém, ao contrário da viagem na qual conhecera Andrew, 6 anos antes. Ela fez suas refeições na cabine, brincou com Philip e fez algumas caminhadas pelo convés para tomar um pouco de ar, mas não falou com nenhum outro passageiro. Tudo o que queria era chegar à Inglaterra e cuidar dos negócios. Estava aterrorizada diante da possibilidade de que outra pessoa chegasse na sua frente e comprasse Belgrave por alguns trocados. Rezou para que isso não acontecesse. Assim que chegaram a Londres, depois de desembarcarem em Liverpool, hospedou-se no Mivartes Hotel na Brook Street, em Mayfair, e foi direto ao encontro do advogado. Ele havia recebido a carta de Patrick Murphy 2 dias antes e a esperava em seu escritório. A missão que ela estava lhe dando era clara. Entendo que você queira comprar a propriedade sem que o Duque saiba que é você. Pelo que lhe soubera, era evidente que Tristan estava com sérios problemas financeiros, endividado até a alma. Você não quer que ele saiba nunca ou apenas até que a compra seja concluída? Até a compra da propriedade está concluída, respondeu ela. Depois disso, eu não me importo. Posso perguntar por quê? Ele estava curioso, mas não precisava de fato saber. De toda a forma, ela contou. Porque tenho medo de que, se souber que sou eu a interessada, não venda a casa para mim e negocie com outra pessoa, mesmo que seja por um valor menor. Ela achava que Tristan era capaz de fazer qualquer coisa para machucá-la. O ódio que ele sentia por ela era enorme, e seria pior agora. Ele seria tolo se fizesse isso. Não tem mais condições de manter a casa. E, pelo que o Sr. Murphy disse em sua carta, a senhora está disposta a pagar praticamente qualquer preço pela propriedade. E, francamente, ele precisa do dinheiro. Sabe quanto ele está pedindo? Não sei. Mas ele simplesmente me odeia e me mandou embora de casa há alguns anos. Ele não tem ideia da mulher que me tornei nem que agora eu posso comprar a casa. Ele tem muita sorte por você poder comprar a propriedade. Pelo que entendi, os credores dele estão ficando impacientes. Podem executar a hipoteca da propriedade. Pagaremos todas as dívidas para liquidar a hipoteca, disse ela, em voz baixa. Entendo. Será uma oferta difícil de recusar. Não se ele souber que sou eu. Saber que eu vou ficar com a propriedade irá matá-lo. Sei que nosso pai teria deixado Belgrave para mim, se pudesse, mas meu irmão ficou com tudo só porque era o filho mais velho. E ele me expulsou de casa sem pensar 2 vezes. Então vou dizer a ele que um comprador americano que deseja permanecer anônimo está interessado na casa, e que ele só faz negócios dessa forma. Você acha que Tristan vai recusar sua proposta? Perguntou o advogado. Como todos os outros, ele ficara fascinado pela beleza e determinação da jovem. Ele o venderia a um gorila se fosse para ganhar dinheiro. E você tem certeza de que não quer fazer um acordo para a Casa de Londres também? Ela balançou a cabeça em resposta.
Ele precisa vendê-la. Provavelmente faria um bom negócio pelas duas propriedades. Quero morar no campo. Não preciso de uma casa em Londres. Posso ficar em um motel quando vier para cá ou comprar uma casa menor um dia, se eu quiser passar um tempo na cidade. Uma casa velha muito grande, com um exército de criados para cuidar dela, já é o suficiente para mim. E ainda tenho uma casa em Nova York. Angelique estava pensando em vendê-la, mas não tinha pressa. Teve a ideia durante a viagem de navio e ainda estava decidindo o que fazer. Queria ver como as coisas se desenrolariam em Belgrave primeiro, depois de todos aqueles anos. Sei quem é o advogado de Tristan e entrarei em contato com ele na primeira hora pela manhã. Onde posso contatar a senhora? No Mivartes Hotel. Estarei esperando para saber o que eles têm a dizer. O que você vai fazer? Descobrir quanto estão pedindo e fazer uma oferta irrecusável. Não vou jogar com ele, respondeu o advogado, sério. Quero resolver isso o mais rápido possível, disse ela com firmeza, com uma vontade férrea nos olhos, o que também surpreendeu o homem. Angelique era uma mulher que sabia o que queria e, por isso, não mediria esforços para conseguir a casa. Compreendo. Faremos todo o possível para que isso aconteça. Obrigada. Eles trocaram um aperto de mãos, e ela voltou para o hotel. À tarde, ela caminhou um pouco pela cidade, admirando as vitrines das lojas e foi dormir cedo. Ficou agitada com o desenrolar da negociação até o dia seguinte, ao meio-dia. E, 5 horas depois, um funcionário da recepção levou um bilhete para ela informando que o Sr. Barclaycard estava na recepção. Ela autorizou o homem a subir e o conduziu até o salão da suíte. O aposento tinha vários quartos. Para Claire, para Babá, para si mesma e para Felipe, além de um salão para receber convidados. O advogado logo a tranquilizou. Correu tudo bem. O advogado dele foi bastante direto comigo, provavelmente mais do que seu irmão teria gostado. Disse que os donos estão desesperados para vender a casa. Tristan quer 30.000 libras, tudo incluído, o que cobriria as dívidas e lhe daria um pequeno lucro que precisa para sobreviver. E, aparentemente, há um chalé na propriedade que ele gostaria de alugar para morar, por um preço simbólico. De jeito nenhum, respondeu ela, com frieza no olhar. Imaginei que a senhora não iria deixar e já disse ao advogado que não será possível. Obrigada, respondeu ela, aliviada. Então, quanto vamos oferecer? 28. Eu teria oferecido um valor mais baixo, mas sei que a senhora quer resolver isso logo. Eles vão insistir nos 30, e nós vamos concordar. Tem certeza de que é uma boa negociação? Devemos concordar com o preço dele. Acho que estamos conduzindo bem, disse o advogado calmamente. Ele falou que iria até Hertfordshire hoje e que falaria comigo amanhã, assim que retornasse. Seu irmão está tão ansioso para concluir essa venda rápido quanto a senhora. Acho que teremos uma resposta em breve. Existem outras ofertas? Perguntou ela, preocupada. Nenhuma. As dívidas assustaram a todos, exceto a senhora. Ela sorriu diante do comentário, e o homem prometeu que iria entrar em contato com ela no dia seguinte, assim que tivesse notícias do advogado de Tristan. Angelique não precisou esperar muito tempo, embora achasse que havia se passado uma eternidade. Na tarde seguinte, Barclaycard estava novamente sentado em seu salão privado, de frente para ela. O que eles falaram? Perguntou Angelique, ansiosa. 30. Ele diz que não podem se dar ao luxo de vender por 28. Concordei e disse que eles receberão o dinheiro assim que os documentos forem assinados. Não acho que vai demorar. Ele perguntou quem era o comprador, em estrita confiança, e eu disse que estava sob a mesma confiança estrita e, por isso,
não podia revelar o nome do novo dono. Não acho que ele realmente se importe com isso, só quero dinheiro. Falei que era um americano rico que queria comprar um castelo, e ele revirou os olhos. O advogado sorriu para Angelique. E o advogado dele reforçou que a compra não inclui o título, mas ele disse que o venderia também. Eu falei que o título não era do nosso interesse. Você está certo, confirmou Angelique. Meu filho herdará quando meu irmão morrer. Podemos esperar. Ela ficou enojada ao saber que o irmão teria vendido o título. Então estamos combinados, disse o advogado, admirando a força de vontade demonstrada por Angelique. Ela não havia herdado a propriedade, mas agora iria comprá-la e, felizmente, tinha dinheiro suficiente para isso. Então, ao pensar no assunto aquela noite, percebeu que o dinheiro que seu pai lhe dera era mais do que o suficiente para comprar a propriedade, algo que Tristan nunca poderia imaginar. Na verdade, muito tempo depois de morto, seu pai estava comprando sua casa de volta, e o irmão estava muito feliz em vendê-la. E, se pudesse, a venderia com o título. Era revoltante. Mas, felizmente para ela, Tristan estava cheio de dívidas. 2 dias depois, os documentos assinados por Tristan, o Duque de Westerfield, com seu selo, foram entregues no escritório de Murphy. O advogado de Angelique havia deixado bem claro ao outro que a compra incluía todos os móveis, as obras de arte e o conteúdo da propriedade, com o que Tristan concordara. Sua única pergunta era quanto tempo ele teria para sair da casa. 10 minutos, disse Angelique, sorrindo. Ela estava emocionada. 48 horas, falou, sendo mais razoável, mas sem piedade no olhar. Ela era uma mulher gentil e compassiva, mas não com o irmão. Ele não merecia consideração depois do que havia feito. Ele pode se recusar a sair nesse prazo, disse o advogado. Ele me deu uma noite, há 9 anos, quando eu tinha 18, e me jogou no mundo, apenas alguns dias depois de meu pai ter morrido. Vou avisar a eles, disse Barclaycard em voz baixa. Então, na manhã seguinte, todos ficaram surpresos como o fato de o rei William ter sucumbido à insuficiência cardíaca, aos 71 anos. E, sem filhos legítimos, ele seria sucedido por sua sobrinha, Victoria, que havia completado 18 anos apenas algumas semanas antes. Parecia curioso para Angelique que uma mulher assumisse o trono enquanto ela estava voltando, triunfante, para Belgrave. E, nem em 1 milhão de anos, Tristan esperava vê-la fazer isso. Ele não tinha ideia de quem havia comprado sua casa e provavelmente também não se importava com isso. Angelique assinou os papéis com seu nome de casado e apenas sua inicial, sem usar o primeiro nome, a fim de preservar o anonimato. Ela os devolveu ao Sr. Barclaycard, que informou ao advogado de Tristan que o Duque teria de se retirar da propriedade em 48 horas. Isso não é nada bom, disse o advogado de Tristan, nem um pouco feliz com aquele prazo. É a condição da venda, e ele assinou os documentos. Se quiser que o dinheiro seja transferido para ele, deverá desocupar a casa no tempo estabelecido, afirmou Barclaycard em um tom sério. Vou transmitir a mensagem a ele. Pela 3ª vez naquela semana, o advogado foi a Belgrave. Quando Tristan deu a notícia a Elizabeth e naquela noite, ela gritou com o marido. Você está louco? Como eu vou conseguir arrumar tudo em 2 dias? Se quisermos o dinheiro, não temos escolha. Não vou discutir com eles. Este é o melhor acordo que poderíamos conseguir. É uma pena que não nos tenham deixado ficar no chalé, mas ainda temos a casa da Grosvenor por enquanto. Ele tentou tranquilizá-la, mas todas aquelas dívidas haviam abalado o relacionamento do casal. Até que se os credores nos coloquem para fora de lá também. Ela olhou para ele. Você tem sorte de ter vendido a casa para esse americano. Disseram quem é?
Não, e eu não dou a mínima para isso. Conseguimos o que precisávamos, Elizabeth, então pare de reclamar e vá fazer as malas. Eles juntaram todos os seus pertences em montanhas de baús, que foram empilhados no salão da frente, no prazo estabelecido. Os criados corriam de um lado para outro, carregando as carruagens com caixas e malas. Todos se mostravam muito apreensivos com a chegada do comprador misterioso, mas a partida do duque e da duquesa estava se provando ser uma tarefa tão desafiadora que ninguém teve tempo de pensar muito sobre o assunto. Elizabeth partiu para Londres ao pôr do sol, e Tristan decidiu passar a noite em sua própria cama e sair da casa só na manhã seguinte. E, se o novo dono não gostasse, ele que se danasse. De qualquer maneira, provavelmente ninguém iria aparecer pelos próximos dias. Ele subiu as escadas e foi para o quarto. Então os criados desceram para seus aposentos e ficaram especulando sobre as futuras mudanças que poderiam ocorrer em Belgrave, tentando adivinhar o que iria acontecer. Angelique deixou Mivart antes do amanhecer em uma carruagem alugada. Ela queria chegar ao castelo antes do filho, ver as condições do lugar e se certificar de que havia quartos confortáveis e em ordem para todos. Seu filho, a babá e Claire chegaria mais tarde naquele dia. E, graças à Sra. White, ao seu pessoal notável e a Robson, Angelique tinha certeza de que o lugar estaria pelo menos limpo. Ela não tinha ideia das mudanças que o irmão e a esposa tinham feito, mas sabia que haviam sido muitas, pois dispuseram de dinheiro para isso. Naquela manhã, o Castelo Belgrave, seus campos e suas terras, suas fazendas de arrendatários, o chalé e a Dower House pertenciam a ela, e um dia tudo seria de seu filho. E, se uma menina de 18 anos iria se tornar rainha da Inglaterra, Angelique tinha certeza de que poderia dirigir a propriedade. Ela ficou triste com o fato de Andrew não estar lá para ver aquilo, mas esperava que o marido estivesse cuidando deles de algum lugar. Ela sempre sentia a presença dele, assim como a do pai, ao seu lado. A viagem até Belgrave foi mais longa do que ela se lembrava, pois estava ansiosa para chegar. Ao meio-dia, a carruagem passou pelos portões principais. Ao avistar a familiar construção, lágrimas escorreram por seu rosto. Angelique achou que nunca mais voltaria a ver aquele lugar. Para ela, Belgrave estava perdida para sempre. Assim que viram a carruagem se aproximar, os criados saíram da casa de maneira ordenada e ficaram esperando para cumprimentar seu novo proprietário. O cocheiro colocou os degraus na porta da carruagem, e Angelique juntou a saia com as mãos. Ela estava usando um vestido simples de linho preto com um chapéu combinando. Desceu as escadas e olhou para os vários rostos familiares que ainda estavam lá. A Sra. White levou a mão à boca, e os olhos de Robson se arregalaram quando a reconheceram. Algumas das criadas, que eram meninas quando da partida de Angelique, agora eram mulheres. Uma das criadas mais antigas pegou o avental e enxugou os olhos. Angelique também estava chorando quando caminhou na direção deles para abraçá-los. Ah, minha menina querida! A Sra. White não parava de repetir isso enquanto a abraçava. Robson também correu para cumprimentar Angelique. O tempo havia passado para os criados, e para ela também, que se tornara uma mulher. Angelique ainda era a mesma pessoa, mas havia amadurecido. Não era mais a garota assustada de 18 anos que fora banida pelo irmão. Havia sobrevivido a todas as mazelas do destino e voltara para sua casa novamente, como uma andorinha na primavera. E mal podia esperar para que todos conhecessem seu filho, e que Philip visse sua nova casa, o lugar onde ela havia crescido. O grupo inteiro estava chorando, rindo e sorrindo ao mesmo tempo, então Robson abriu a porta para ela. Naquele momento, Angelique sentiu-se aliviada ao ver que muito pouco estava diferente. Era como viajar no tempo, voltar para onde tudo havia começado. Só que, desta vez, ela esperava nunca mais ter de ir embora.
Foi a todos os quartos no andar de cima, pensando no pai e sentindo a presença dele ali, quando ouviu passos na escadaria e saiu da biblioteca com os cabelos soltos ao redor do rosto e o chapéu na mão. Como a senhora White dissera a Robson, ela ainda parecia uma jovem. Só que era mais do que isso agora. Então, quando chegou ao corredor, Angelique viu-se frente a frente com o irmão finalmente pronto para deixar a casa. "O que você está fazendo aqui?" questionou ele com raiva, incapaz de imaginar por que a irmã estava parada em sua frente como um fantasma. Pensou que ela tivesse voltado para assombrá-lo no último minuto. Nenhum dos dois ficou feliz com o reencontro, mesmo eles sendo irmãos, e depois de terem passado tanto tempo sem se ver. "Não era para você estar aqui", falou ela, com a voz forte e firme. "Por quê? O que a traz de volta aqui justamente neste dia? Nenhum de nós pertence mais a este lugar agora. Acabei de vender a casa para um americano", falou ele, regozijando-se do fato de que a privara da casa mais uma vez. "Entendo", disse ela, calmamente. "Voltei para dar uma olhada." "Bem, é melhor você sair antes que o novo proprietário chegue. O novo dono só chegará à tarde." Angelique estava se referindo ao filho, pois havia comprado Belgrave para ele e para as crianças que um dia ele teria. "E o que você sabe sobre o comprador?" "Ele não contara nenhum detalhe da negociação a ninguém, exceto para o advogado e para os criados de Belgrave." "Vejo que você ainda tem espiões aqui." "Não vai adiantar nada." Mas ela já não estava mais prestando atenção ao que Tristan dizia. Sentia-se tão feliz em estar de volta que só conseguia lamentar o fato de que o irmão ainda estivesse ali. Mas nem mesmo ele conseguiria estragar sua felicidade agora. A vitória era dela, e Tristan ainda não fazia ideia disso. "Ouvi sobre suas façanhas em Paris", falou ele, soando prepotente enquanto caminhava na direção da irmã. "Não me surpreende que tenha acabado em um bordel. Sempre soube que isso iria acontecer." Ela se perguntou como ele ficara sabendo do boudoir, mas não disse nada. Na verdade, aquilo não tinha a menor importância. Assim como a sua mãe, aquela prostituta francesa que seduziu meu pai. Ele estava dominado por ela, assim como ficou por você depois. Tristan destilava todo o seu veneno. "Você vai sentir falta de tudo isso?" perguntou Angelique, sorrindo para ele com frieza, ignorando o comentário do irmão, não o honrando com uma resposta. "É uma pena que você não possa vender o título também. Aliás, o dono da casa agora não precisa do seu título. Ele tem o dele." Ao dizer isso, Tristan olhou para ela com ódio, queria colocar as mãos em seu pescoço e enforcá-la, mas Angelique já não tinha mais medo dele. Estava zombando do irmão. Então, de repente, ele se deu conta do que ela estava querendo dizer e entendeu por que Angelique estava ali. Você é." Agora ele entendia, só não tinha ideia de como Angelique havia conseguido dinheiro para comprar Belgrave. Nunca pensara na hipótese de o americano misterioso ser uma mulher e, pior ainda, sua própria irmã. Para ele, era como vê-la se levantar do túmulo. "Comprei Belgrave para o meu filho." "Bom, você deve estar indo embora agora, não?" "Deveria ter ido ontem à noite, na verdade." "Irei quando bem entender", disse ele, com a sua habitual arrogância. "Não, Tristan, saia da minha casa agora ou mandarei chamar a polícia. Este lugar não pertence mais a você." Nunca pertenceu. Parecia que ele estava prestes a dar uma bofetada nela, mas não se atreveu. "E, se quiser o seu dinheiro, fique longe de mim e da minha casa. Belgrave não é mais sua." Tristan passou por Angelique e caminhou até a porta. Virou-se uma última vez para encarar a irmã com ódio nos olhos. Ele estava sem palavras, pela primeira vez na vida. Pensou que tivesse se livrado dela para sempre,
Mas havia se enganado. Angelique voltara e ganhara no final. Ele se virou, saiu e bateu a enorme porta pesada atrás de si. Angelique soltou um suspiro de alívio. 9 anos depois, o pesadelo finalmente tinha acabado. Tristan tentou tirá-la de sua casa, a banira de seu mundo, mas, apesar de todas as maldades, a justiça fora feita. Ele se fora. E ela ganhara. Angelique passou o resto do dia reparando em todas as mudanças que eles haviam feito na casa. Algumas haviam sido boas, mas outras, não, e poderiam ser desfeitas. Ela não tinha certeza do quarto que iria escolher para si. Certamente, não seria o do seu pai. Finalmente, decidiu por seu antigo conjunto de quartos perto do dele, e escolheu um cômodo ensolarado perto do dela para Felipe e a babá. Ela não queria que o filho ficasse no berçário, longe dela, especialmente em uma casa nova. Notou também que o número de criados fora reduzido. Mandaram muita gente embora quando o dinheiro acabou, explicou a governanta, e Angelique apenas olhou para ela, pensativa. Sabe, se você não tivesse mandado uma carta para mim avisando quando eles tinham colocado a casa à venda, eu nunca teria conseguido comprá-la, e outra pessoa acabaria sendo dona de Belgrave. Mas, graças a Deus, você me comunicou. A empregada sorriu para ela, ainda impressionada com os últimos acontecimentos e com o fato de Angelique estar de volta. Parecia um sonho. Sinto muito pelo seu marido, disse a senhora White com delicadeza. Ele era um homem maravilhoso. Você o teria adorado, afirmou Angelique. E ele teria gostado daqui também. Mal posso esperar para mostrar tudo ao meu filho. Ainda há cavalos nos estábulos? Perguntou. Alguns. Os melhores foram vendidos, mas ainda restaram boas montarias. Angelique queria ensinar Felipe a cavalgar e mostrar a ele toda a terra. Ele tinha muito a aprender para que, um dia, pudesse administrar a propriedade. Angelique também, na verdade, porque, por enquanto, era ela quem estava à frente de Belgrave. Ainda se lembrava de tudo que o pai lhe ensinara sobre a propriedade durante a vida toda. Elas saíram quando ouviram uma carruagem chegando, e Robson as acompanhou. Quando o cocheiro abriu a porta da carruagem, Robson foi logo ajudar o menino a saltar. Boa tarde, meu lord, disse ele, formalmente. Bem-vindo a Belgrave. Ele sorriu para o menino, e Felipe sorriu com cautela para a mãe e abraçou. Eu já sou um duque, mamãe? Perguntou ele, fazendo a mãe sorrir. Não, ainda não. E provavelmente não será por muito tempo. Ela conduziu o filho até a porta, então, com os criados os seguindo, começou a lhe mostrar sua nova casa. Parecia grande e assustadora para ele. E, enquanto caminhavam juntos, Angelique lhe contou histórias de sua própria infância. Falou sobre o avô ao filho, contou que costumavam cavalgar juntos e pescar no lago e enumerou todas as coisas que os dois iriam fazer a partir de agora. Depois, foram para o quarto que seria dele. O menino correu para a janela e ficou na ponta dos pés para ver a paisagem. Olha, mãe, lá está o lago, disse ele alegremente enquanto ela ficava ao lado dele. Tudo isso nos pertence? Sim, respondeu ela de forma delicada. Ela nunca poderia imaginar que aquilo fosse acontecer. E um dia vai pertencer a você. E a seus filhos e netos, assim como pertenceu aos seus antepassados há centenas de anos. E ela esperava que Belgrave fosse de sua família por muitos anos. Eles faziam parte de uma longa geração, que existia havia séculos. Seus antepassados, as crianças que viriam no futuro, cada um contribuía com o que podia antes de passar a propriedade para a geração seguinte. Gostei daqui, declarou Felipe, virando-se para a mãe sorrindo. Angelique conseguia imaginar o homem que ele se tornaria um dia,
quando herdasse o título de seu pai. Ela era a ponte entre os dois, o passado e o presente. Inclinou-se para beijá-lo e o abraçou. Fico feliz com isso. Eu também gosto daqui. As coisas eram exatamente como deveriam ser. O destino a trouxera de volta para Belgrave, lugar ao qual ela pertencia. E, ao olhar pela janela juntos, os dois sabiam que estavam em casa. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento e compartilhá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente.